Hoje eu vou falar um pouco da Harmony GXT da TCL-Com, esse pedalzinho aqui bem bacana para vocalistas. Se vocês tiverem alguma dúvida, fica à vontade para deixar aí nos comentários. Se eu puder, eu vou responder e ajudar vocês. Beleza? Então vamos lá. Para começar, vamos usar um reset de fábrica. O procedimento é o seguinte: a gente pressiona o botão Voice 2 e o botão manual e liga ela. Através desse botão, a gente regula o volume da nossa voz. Esse segundo botão ajusta o volume do instrumento. Esse outro botão controla o nível de efeito. E nesse painel é indicado o tipo de efeito que está sendo usado. Quando a gente pressiona esse botão FX, ele altera o tipo de efeito. Pode ser um reverb, um delay, um eco, etc. E por último, esse botão ajusta o volume das vozes do back vocal. E nesse painel aqui, a gente pode ver qual é o tipo de voz que está configurado. Nesse caso, ele está configurado a primeira voz com uma terça acima e a segunda voz uma terça abaixo. Para a gente alterar o tipo de voz, a gente utiliza esses botões aqui embaixo. Reparem que enquanto eu pressiono, a voz é alterada aqui no LED. E nesse quadro ao lado, você vai ver quais são os tipos de vozes. Eu não encontrei nenhuma informação no manual, mas eu acredito que a voz 1 é um pouco mais feminina e a voz 2 é um pouco mais masculina. Para a gente ligar e desligar o back vocal, nós vamos pressionar esse botão aqui. Enquanto essa luz estiver acesa, o back vocal está ativado. Esse mesmo botão serve para a gente ativar o afinador. Basta a gente manter ele pressionado e o afinador é ativado. Após afinar o instrumento, é só a gente pressionar novamente esse botão e o afinador é desativado. Através desse botão, a gente controla o preset que vamos utilizar. A configuração de fábrica dele possui 5 presets, mas você pode configurar para usar até 10 presets. Além disso, dentro de cada preset existem 2 configurações. A gente chama essas configurações de A e B. Para acessar esses presets quando a gente estiver tocando, a gente vai fazer o seguinte: vamos manter pressionado esse botão. E agora, quando a gente pressiona ele novamente, ele vai navegar entre os 5 presets de fábrica. Vamos supor que a gente vai utilizar o preset de número 3, mantenho pressionado novamente, e ele vai ficar fixo no preset de número 3. Agora, repare que toda vez que eu pressiono, ele alterna entre o A e o B, e altera o tipo de vozes que estão configurados para o back vocal. Desse jeito, a gente pode utilizar a configuração A para utilizar na estrofe da música e a configuração B no refrão. Aqui na configuração A, a gente vai colocar um efeito de slap e o back vocal somente com a primeira voz em terça. Desliguei a voz 2 e para salvar essa mudança eu mantenho pressionado o botão preset. E agora para a configuração B, na primeira voz eu vou deixar uma quinta acima e na segunda voz uma terça abaixo. E eu salvo pressionando novamente o botão preset. Agora eu vou falar um pouco das vantagens dela. Em primeiro lugar, ela possui um software de edição chamado Voice Support Application. Através dele é possível a gente alterar todos os presets, igual a gente fez agora, de uma maneira muito mais fácil. A segunda vantagem: se você não tocar nenhum instrumento e quiser ter um pouco mais de liberdade no palco, você pode utilizar um microfone da própria TCL-Com. E através de um botão no próprio microfone você consegue ativar e desativar os back vocals e também consegue alterar os presets, sem precisar ficar pressionando. Em terceiro lugar, ela possui um ajuste automático de volume do seu instrumento. Quando a gente gira ele até aqui, o volume do instrumento vai ficar zerado. Mas se você deixar ele nessa posição alta, ele vai ajustar automaticamente o volume do seu instrumento para não encobrir a sua voz. E uma última vantagem é a construção dela. Ela parece ser bem resistente, dá a impressão que ela é feita para aguentar mesmo o tranco. A primeira desvantagem é a maneira de alterar os presets. No começo do vídeo, a gente precisou manter pressionado o foot, em seguida escolher o preset
e depois manter pressionado de novo. Isso impede a gente de usar 3 presets em uma mesma música, porque para fazer uma mudança dessa enquanto você estiver tocando, vai ser um pouco complicado. Em segundo lugar, ela não possui manual em português. Apesar de muita gente falar que atualmente o inglês é uma língua obrigatória, né, eu acredito que uma empresa que toma a decisão de importar seus instrumentos tem que fornecer um manual na linguagem nativa, né, até para fortalecer a marca dentro do país que ela está vendendo os produtos. Outra desvantagem é o designer dela. Ela é um pouco pequena, então esses dois foots acabam ficando muito próximos. Já aconteceu em alguns shows de eu tentar pressionar o botão que ativa o back vocal e sem querer pressionar o botão preset. A caixa dela também é quadrada. Isso dificulta um pouco a hora de acionar o foot dela. Eu acredito que ela seria um pouco melhor se ela fosse diagonal, assim. Uma outra desvantagem dela é que o afinador é acionado no mesmo botão que a gente ativa o back vocal. Se você não tomar cuidado, corre o risco de tentar ativar o back vocal e acabar ligando o afinador. Se isso acontecer, ele vai cortar o som do seu instrumento. E é claro que isso também já aconteceu ao vivo comigo. E por último, a desvantagem que me deixou mais frustrado é que ela não possui o recurso chamado de Momentary Mode. Através desse recurso a gente ativa o back vocal somente enquanto a gente mantém pressionado esse botão. Ele é utilizado bastante para back vocals mais curto e também é essencial para quem toca algum instrumento enquanto canta. Algumas pedaleiras mais simples da TC Helicon já possuem esse recurso. No meu ponto de vista, essa é a pior desvantagem dela. Botão Double. Esse botão aqui, quando você deixa pressionado, ele vai dobrar a sua voz. É um recurso bem legal para você usar principalmente no refrão. A maioria das músicas gravadas em estúdios já utilizam esse recurso de dobrar a voz para dar mais espessura na voz. Para além desses efeitos que ela possui, cada um deles tem outras configurações. Então eu vou acessar aqui o Echo e vou manter pressionado o botão FX. Cada um vai ser mais forte ou mais fraco. Então você escolhe qual que você quer utilizar. Nesse caso aqui eu vou utilizar o 3 e vou salvar. No começo do vídeo eu falei que ela possui até 10 presets, mas quando a gente reiniciou ela com as configurações de fábrica, o número de presets apareceu aqui foi 5. Se a gente quiser utilizar mais que 5 presets, a gente vai precisar fazer o seguinte: desligar ela, pressionar esse botão e manter segurado e vou ligar ela. A hora que eu solto, agora ele está mostrando para mim que ela tem 5 presets configurados. Então é só ir pressionando ela novamente para escolher a quantidade que eu quero utilizar. O 0 significa 10 e o mínimo que a gente pode ter é 3. Então eu vou deixar com 3 presets somente e vou manter pressionado o botão para ele salvar essa configuração de somente 3 presets. Esse botão Tone, ele dá um pouco mais de brilho na sua voz. Então quando você pressionar ele uma vez, ele vai dar uma equalizada na sua voz para deixar ela um pouco mais suave. Se você pressionar ele 2 vezes rapidamente, repara que agora o botão ele vai ficar piscando de vez em quando. Significa que você ativou o auto-tuner dele. Então se você estiver cantando e semitonar, ele vai colocar a sua voz no lugar. Vai dar uma corrigida na afinação sua. I used to love her, ooh yeah, but I'd rather kill her. Whoa, whoa, whoa. I used to love her, ooh yeah, but I'd rather kill her. She's breaks so much, she's drove me nuts. Now I have to away, yeah. Quando eu falava nesse temporal, você não escutou, você não quis acreditar. Mas isso é tão normal, você não quis acreditar. Tinha que ir já, pra onde eu só veja você beija-me só. Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Eu te queria tanto que o teu encanto me deixou confuso, eu juro que entendi. Mas hoje eu me recuso pelo meu orgulho a me lembrar de ti.
Não vou dizer que não, você invade os meus sonhos sem minha permissão, mas eu já avisei, falo meu coração pra se lembrar de ontem. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinão. Hoje eu vou falar um pouco da Harmony GXT da TCR Com, esse pedalzinho aqui bem bacana para vocalistas. Se vocês tiverem alguma dúvida, fica à vontade para deixar aí nos comentários. Se eu puder, eu vou responder e ajudar vocês. Beleza? Então vamos lá. Para começar, vamos usar um reset de fábrica. O procedimento é o seguinte: a gente pressiona o botão Voice 2 e o botão manual e liga ela. Através desse botão, a gente regula o volume da nossa voz. Esse segundo botão ajusta o volume do instrumento. Esse outro botão controla o nível de efeito. E nesse painel é indicado o tipo de efeito que está sendo usado. Quando a gente pressiona esse botão FX, ele altera o tipo de efeito. Pode ser um reverb, um delay, um eco.